E aí, rapaziada, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei que hora você vai estar me assistindo, mas nesse vídeo eu sou o professor Felipe e nesse vídeo nós iremos começar, né? Vai ser a nossa primeira videoaula sobre análise combinatória, tá? Análise combinatória e probabilidade. Essa playlist aqui, ela vai findar com probabilidade, certo? E são dois assuntos que são bem cotados para o Enem, né? Então, no Enem aí, praticamente quase todo ano ele está vindo, então é um assunto de muita importância, de muita relevância para o Enem. E a primeira aula vai ser a relação, né? A gente vai tentar entender aqui qual é a relação entre combinatória e probabilidade. Por que, que a análise combinatória ela é importante de se estudar, né? Uma vez que a probabilidade ela é mais recorrente na prova do que a própria análise combinatória. Porém, gente, a análise combinatória ela é algo necessário para você calcular a probabilidade, né? Porque pensa comigo, como é que eu calculo probabilidade, né? A forma básica de se calcular probabilidade, provavelmente a maioria de vocês já sabem, né, como é que calcula, é o número total de possibilidades, o número de eventos favoráveis dividido pelo número total de eventos, ou aquela famosa parte pelo todo ali, tá? Quando o professor ali ele fala, vai lá trabalhar a probabilidade com vocês, ele coloca, geralmente, tem professores que colocam parte pelo todo, ou seja, o número de eventos favoráveis dividido pelo número total de eventos. E esses números, gente, eles são valores, né, que você conta, tá? Então, por exemplo, se eu jogo um dado para cima, vamos colocar aqui esse exemplo, olha, um dado com 6 faces é lançado. Qual a probabilidade de sair o número par? Né? A forma de se resolver, esse daqui é um assunto bem prático, né? Bem simples. Então a forma de se resolver é a probabilidade seria o número de eventos favoráveis, que no caso seria ser par, né? Quais são as possibilidades de vir em par? A face 2, a face 4 e a face 6. Esses são os eventos favoráveis que eu tenho para calcular a probabilidade. Né? E no caso, o número total de eventos são todas as possibilidades possíveis, que no caso são 6 faces, de 1 a 6. Né? Probabilidade, eu só dividiria aí o 3 por 6, findando no meio aí, tá? Então 1/2 a gente calcularia esse caso. Esse aqui é um caso bem simples, bem prático, tá? Um caso trivial, né? Para a gente calcular a probabilidade. Só que tem situações em que a probabilidade, esses números aqui, gente, o número de eventos favoráveis ou o número total de eventos, eles são um pouco complexos, eles são um pouco complicados de se entender. É aí que está a questão da dificuldade quando a gente trabalha com probabilidade. Por quê? A probabilidade em si, ela é um assunto fácil, porém, a complexidade ela vem onde? Ela vem na interpretação dos dados. Então, muitos alunos, eles se perdem aonde? Na hora de interpretar os dados, né, para determinar quais são os números de eventos favoráveis e quais são o número total de eventos. Então, nesse caso, se você errar, você erra a questão, você perde uma questão aí, tá? Que vai fazer muita diferença para você. Ok? E onde é que entra a análise combinatória nisso? Ela entra justamente para ajudar a gente a contar. Elas são métodos para contar possibilidades de determinado evento, certo? Nesse caso, né, a gente tem aqui, ela ajuda de forma bem eficiente, né, bem eficiente e eficaz para você determinar, por exemplo, uma quantidade que seja um pouco mais complexa. Né? Vou colocar aqui um outro exemplo para vocês. Esse exemplo aqui, olha. Imagine que você se depare com este exemplo, um exemplo parecido com esse daqui na sua prova, para você fazer. Tá na prova da escola, ou na prova de alguns vestibulares aí, ou até mesmo na prova do Enem, né? Então aqui, olha, de um grupo de 6 homens e 4 mulheres, será formada uma equipe de 3 pessoas escolhidas aleatoriamente. Qual a probabilidade de que a equipe tenha exatamente duas mulheres, né? Observe que essa daqui, você não vai, não é fácil você listar todas as possibilidades que eu tenho. Né? Então, se eu tenho 6 homens e 4 mulheres, eu tenho 10 pessoas para fazer isso. Se eu for calcular a probabilidade, o meu todo aqui seria quantos grupos, né, eu poderia fazer, quantas equipes eu poderia fazer com todas essas pessoas. Então, nessa situação, seria um pouco mais trabalhoso. Né? Tem um total, gente, de 120 possibilidades, tá? De 120 equipes que eu poderia estar formando, tá? Dentre essas pessoas aqui. A gente vai analisar, eu não vou destrinchar porque aqui a gente está colocando um assunto que eu ainda vou ver com vocês, vai ser em vídeos futuros, tá? Que é combinação aqui, tá?
Mas você perceba que não é tão simples como o primeiro, que no caso seria você analisar ali a questão do dado lá, que é bem fácil, bem simples, né? Também tem questões em que de dado também que você aumenta um pouco o grau de complexidade, tá? Por exemplo, você lança dois dados. Se você lançar dois dados, como é que você analisa? Tá? A gente vai fazer exemplos aqui envolvendo esses assuntos, envolvendo essas complexidades, e você vai ver como é que você analisa. Show de bola, gente? Então, olha só. Você observa aqui que não é tão simples, tudo bem? Por exemplo, qual é a situação? Como é que eu calcularia nesse exemplo os casos favoráveis? Ok? Então, eu poderia escolher aqui exatamente o número de grupos que tem exatamente duas mulheres, e depois eu poderia que escolher, eu teria que verificar quantas possibilidades eu tenho, né, para ter um homem na equipe, tá? Então eu teria que fazer aqui uma combinação de 4, 2 a 2 e depois uma combinação de 6, 1 a 1, né? Aí eu iria verificar que eu iria multiplicar esses dois, daria 36. Claro, eu não vou explicar direitinho, não vou explicar passo a passo, tá? Porque não é o objetivo. O meu objetivo aqui é fazer você entender qual é a relação entre combinatória e qual é a probabilidade e probabilidade, tá? Qual é a relação entre elas duas? Porque que análise combinatória é importante, muito importante para se estudar antes de se estudar probabilidade, certo? Aí no final, gente, o que você iria encontrar? Você iria encontrar isso aqui, galera. Olha só. A probabilidade disso acontecer, né? De eu ter exatamente duas mulheres e um homem nessa situação, né? Se eu tiver três pessoas, eu tenho que ter exatamente duas mulheres, logo o terceiro tem que ser homem. Né? Você observa que tem uma certa interpretação aí, e se você não conseguir fazer essa interpretação de forma correta, você pode errar a questão. E é uma questão aqui que a gente poderia considerar que ela estaria do nível médio para o difícil, ela não seria do nível trivial, tá? Beleza, gente? Então, basicamente, a relação entre análise combinatória e probabilidade seria essa aqui. Você ter a possibilidade de contar as possibilidades, tá? O número total de possibilidades e contar o número de possibilidades favoráveis que eu quero, que o meu problema quer que eu calcule, ok? E se você errar nessa análise, você erra a questão. E geralmente, galera, tem muitos alunos que resolvem uma questão achando que estão corretos. Né? No final, quando eles vão ver o gabarito, tem uma coisa ali errada, você, cara, mas por que eu errei? Né? Por que tá errado aqui, se o meu raciocínio estava correto? Certo? Então, muitos alunos caem nisso, né? Tipo, caem em... E não é pegadinha, tá, gente? Não, isso daí não é pegadinha na questão. É uma questão mesmo de interpretação. E nós iremos trabalhar muito com relação a isso. Então, só recapitulando, qual é a relação entre combinatória e probabilidade? A combinatória, ela permite a gente calcular exatamente o número de possibilidades de um total de eventos ou de um evento favorável, tá? Beleza, gente? Tranquilo? Então aqui a gente vai ficando por aqui a primeira aula, tá? O primeiro vídeo relacionado a esse assunto. No próximo vídeo nós já iremos iniciar um assunto bem específico, que no caso é princípio fundamental da contagem. Então vejo você no próximo vídeo. Fechou?